Olá amigos do humanasemfoco.com.br, professor Regiopídio Lacerda, disciplina de Geografia, na nossa maratona aí rumo à prova do Enem, a prova dos vestibulares tradicionais, concursos públicos. Uma ótima tarde aí, ótima noite a quem está assistindo aí no humanasemfoco.com.br as nossas aulas de Geografia, o nosso curso de Geografia aqui, com vistas principalmente à prova do Enem. Na última aula, você deve lembrar aí que a gente falou sobre os sistemas de localização, de orientação e sobre os conceitos da cartografia. Então, na aula de hoje, a gente vai falar ainda sobre essa base da cartografia, só que a aula é específica sobre os elementos e os tipos de mapas, tá certo? Então vamos lá. A primeira questão que você vai lembrar, quando falar de cartografia, é da questão conceitual, né? O que é um mapa? Para que é que serve esse mapa? Para que é que eles foram produzidos? Então você vai lembrar que o mapa, conceitualmente falando, de uma maneira muito simples, pode ser caracterizado como sendo uma representação do espaço geográfico. Tá? Só que essa representação do espaço geográfico, ela deve ter alguns pré-requisitos para ser considerada efetivamente um mapa do ponto de vista cartográfico. Ela tem que ter uma questão voltada para uma especificidade técnica, né? Então a primeira questão do mapa é que ele é uma técnica. Por que é uma técnica? Porque serve para ampliar o domínio que a sociedade, ou que o homem, que o indivíduo, exerce sobre a natureza. Além de ser uma técnica, a cartografia também vai ser uma ciência. Por que é uma ciência? Porque trabalha com elementos científicos, porque trabalha com elementos comprobatórios, porque trabalha com a questão da matemática, né? Então você pode dizer que a cartografia hoje se constitui principalmente de uma tecnologia, né? E além de ser ciência e de ser técnica, é também uma arte. Por que a cartografia é uma arte? Porque a arte está representada nas cores, nos símbolos, né? Na escolha das tonalidades, para fazer do mapa um objeto aprazível aos olhares do pesquisador. Imagine aí que você tem um mapa todo mal desenhado, um mapa sem estabelecer uma relação de harmonia entre as cores. Você teria um distanciamento desse elemento, desse instrumento. E, consequentemente, aumentaria as dificuldades de interferir diretamente no espaço. Então, a cartografia, para ter o seu conceito completo, ela deve ser entendida como técnica, ciência e arte de produzir mapas. O que são esses mapas? São representações da superfície da Terra, tá certo? Lembre-se bem, representações. Nunca, jamais você vai colocar na prova como correto que o mapa é um retrato fiel da realidade. Não, todo mapa ele vai vir carregado de ideologias, esse mapa vai vir carregado de subjetividades, da ideia de quem o produziu, tá? E não tem uma relação perfeita em relação à superfície da Terra. Na verdade, vai ser uma representação dessa superfície que vai seguir ou servir para determinado fim. Tranquilo? Para que o mapa esteja completo, é necessário que ele tenha alguns elementos. Quais são esses elementos? A gente vai falar aqui de um por um, para ficar mais fácil de você identificar quando estiver vendo aí a imagem numa prova, ou então quando estiver executando aí os seus estudos sobre geografia. A primeira coisa que o mapa deve ter é um título. E aí eu vou pedir para colocar aqui um mapa completo, onde você vai identificar aqui na parte superior o título desse mapa. Obviamente que o título vai servir para quê? Para identificar o que é que o mapa está representando. Por exemplo, se você tem um mapa que diz Brasil, bacias hidrográficas, óbvio que esse mapa estará representando o espaço geográfico colocado a partir da visão da hidrografia. Ou seja, a divisão das bacias hidrográficas do Brasil. Tranquilo? O mapa vai ter um título e esse título vai ser o indicador de qual fenômeno o mapa está buscando representar. Se não tiver título, o mapa é imprestável? Não. Você pode muito bem utilizar esse mapa, mesmo que ele não tenha o título, tendo a ideia de que você é conhecedor desse elemento do espaço e que sabe exatamente o que é que o mapa está representando. Em algumas questões de vestibulares, ou até na prova do Enem, você pode encontrar exatamente esse elemento como sendo o elemento
do questionamento. Né? Como é que isso pode acontecer? Pode acontecer da seguinte maneira: você encontra uma questão que o enunciado é bem direto. Isso é muito comum nos vestibulares tradicionais. Segundo, o título mais adequado para o mapa abaixo aí coloca um mapa que representa uma parte do espaço, ou o espaço geográfico brasileiro, por exemplo. Aí você vai identificar se esse mapa está relacionado aos domínios morfoclimáticos, aos domínios de clima, às bacias hidrográficas, à composição do solo, ao relevo. Né? Professor, como é que eu vou identificar isso? Da maneira mais fácil. Como? Não negligenciando os mapas quando vocês estiverem estudando. É muito comum o aluno que está se preparando agora nessa reta final para a prova do Enem pegar alguns elementos de geografia, alguns conteúdos de geografia, naqueles resumos. Né? Já é a parte final, você já está fazendo uma revisão. Então eu quero fazer um resumo aqui sobre as características dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Quando você se deparar com essa apostila, ou com esse texto que você obteve aí na internet, ou até mesmo com o livro didático, sempre, quando eles forem falar desses aspectos, eles irão colocar como elemento ilustrador um mapa representando o espaço brasileiro e de acordo com o elemento que está sendo estudado. Então você tem lá, o conteúdo é domínios morfoclimáticos brasileiros. O que é que você vai encontrar lá logo no início? Um mapa do Brasil dividindo o território de acordo com os domínios de vegetação. Se você conhece bem as características de cada domínio de vegetação, e principalmente nesse caso, conhece a perfeita distribuição desses elementos do espaço, você vai ter uma possibilidade muito grande de acertar essa questão, de resolver essa questão sem chances de errar, tá certo? Então, para você descobrir qual é o título do mapa, a melhor maneira, o melhor caminho é uma familiarização com os mapas. O que é que você não deve fazer? Quando você estiver estudando, mesmo que seja o estudo por resumos, quando tiver o mapa, você vai se debruçar sobre esse mapa e tentar extrair desta figura, desta representação do espaço, a maior quantidade de informações possíveis. Como é que você vai ser capaz disso? Não negligenciando o mapa. A informação do mapa é direta, é muito mais precisa, é muito mais objetiva. Isso vai fazer com que você tenha uma facilidade maior de ter percepção e absorção do conteúdo. Muitas vezes o mapa vai lhe dar uma informação muito maior, uma cadeia de informação muito maior do que o próprio texto escrito. Tranquilo? Então, o primeiro elemento do mapa, o título. O que é que o título vai fazer? Vai indicar qual é o fenômeno que está sendo representado. Certo? Se não tiver o título, o mapa fica imprestável? Não. E muitas questões, lembrando novamente, vai ser exatamente para você dar o título mais adequado ao mapa. Tranquilo? Segundo elemento do mapa que você deve observar vai ser a orientação. Então, primeiro é o título, segundo, a orientação. E aí tem um detalhe importante. A orientação do mapa, ela pode vir de duas maneiras. Ela pode vir apenas com uma seta, e geralmente essa seta vai indicar o quê? Vai indicar o norte desse mapa. E aí, para onde a seta estiver apontando com o Nzinho, você vai, obviamente, depreender que aquela parte é exatamente ao ponto norte do mapa. Pode vir também com a rosa dos ventos, né? Com o desenho total da rosa dos ventos, com os pontos cardeais, os pontos colaterais, os pontos subcolaterais. Só duas dicas interessantes sobre orientação. Se não tiver orientação nenhuma, você vai subentender que este mapa está direcionado para o norte na sua parte superior. Olhou a figura, olhou o desenho do mapa, não tem orientação, subentende-se que a orientação está com o norte para a parte superior do mapa. Outro detalhe, o autor do mapa, o elaborador da questão, né, quem é responsável por fazer esse trabalho, ele pode escolher qualquer ponto, qualquer direção para colocar o norte desse mapa. Aí você vai lembrar que não é obrigatório colocar o norte na parte superior. Você pode muito bem ter aquele mapa que já foi tema da prova de redação do Enem, né? O mapa lá do Joaquim, que ele vai pegar a América do Sul e inverter os polos. Vai colocar o norte para a parte inferior e o sul para a parte superior. Né? Você pode também encontrar o norte voltado para a parte da direita do mapa, o sul voltado para a parte da esquerda, não tem problema nenhum. Está errado o mapa por conta disso? Não, não é obrigado colocar o mapa com o norte na parte superior.
Essa, na verdade, é a forma mais comum de nós vermos, enxergarmos o espaço, mas não necessariamente a forma correta. Tranquilo? Então, se vier orientação, óbvio que você vai seguir a orientação do mapa. Se não tiver orientação nenhuma, você depreende, você vai subentender que o norte está voltado para a parte superior. Tranquilo? Terceiro ponto vai ser as coordenadas geográficas. O que são as coordenadas geográficas? São encontros de linhas de latitude e linha de longitude. Então, se você tem um mapa onde você vai identificar os paralelos e os meridianos, o encontro dessas duas linhas vai lhe dar a coordenada, que na verdade vai ser o quê? A sua localização precisa na superfície da Terra. Ou seja, o encontro de uma linha em relação, que é a distância em relação à linha do Equador, que é a linha de latitude, e a linha de distância em relação ao meridiano de Greenwich, que vai ser a longitude. Só lembrando de um detalhezinho interessante. Se você estiver à direita da linha do meridiano de Greenwich, ou seja, se você estiver a oeste da linha de Greenwich, os fusos horários vão ser atrasados. Se você estiver a leste da linha de Greenwich, os fusos horários serão adiantados. Se você estiver acima da linha do Equador, você estará indo em direção ao norte. Se você estiver abaixo da linha do Equador, você estará indo na direção ao sul. Tranquilo? Então, coordenadas geográficas, encontro de latitude com longitude vai lhe dar a localização exata na superfície da Terra. Além do título, além da orientação, além das coordenadas geográficas, é necessário que você entenda também no mapa dois elementos, as convenções e as legendas. Tá? E aí vem uma questão interessante. O que são as convenções? São os desenhos, cores e símbolos que existem no corpo do mapa. Esses desenhos vão indicar alguns fenômenos que estão sendo representados. Muitas vezes, de muito fácil percepção. É muito comum você encontrar um desenho de um avião que representa um aeroporto, de um trem que representa uma estação ferroviária e por aí vai. Mas o mais utilizado mesmo vão ser as cores. E essas cores, elas vão indicar fenômenos distintos no mapa ou então elementos diferentes de um mesmo fenômeno. Como é que você vai saber o que é que essas cores estão representando? Quais são as duas dicas? O título do mapa. Aí você sabe o que é que o mapa está representando, então a diferenciação de cores estará relacionado ao título. Por exemplo, no mapa cujo título são os domínios morfoclimáticos do Brasil. Aí você tem o verde que representa a Amazônia, o azul que representa o Cerrado, o vermelho que representa a Caatinga e por aí vai. Se você tem um mapa esse título não existe, ou seja, um mapa sem título, aí para você saber o que é que essas cores diferentes, esses símbolos estão representando, é necessário que você tenha a presença de uma legenda. O que é que a legenda do mapa vai indicar? Vai indicar justamente aquilo que está sendo colocado nas suas convenções. Tá certo? Então você tem uma área lá do mapa pintada de verde, vai ter um quadrinho verde lá na legenda, dizendo o que é que aquilo ali está representando. Tá? No caso da prova do Enem e da maioria dos vestibulares, você não terá uma prova em mapas coloridos, com mapas coloridos. Isso é o óbvio, né? São mais de 7 milhões de provas a serem aplicadas no Enem. Então, muito dificilmente o INEP vai colocar impressão de mapas com provas com mapas coloridos. Então, o que é que você vai fazer para identificar a diferença entre um fenômeno e outro no corpo do mapa, se a única cor que ele vai utilizar vai ser o cinza? Na verdade, são mapas que existem tonalidades diferentes de cinza. Se você tem um mapa em tom de cinza, você vai lembrar do seguinte detalhe. Quanto mais intenso, quanto mais forte for esse tom de cinza, mais intenso vai ser o fenômeno que o mapa está representando. Se o mapa é sobre a plantação de soja no Brasil, ou sobre a criação de gado, como já caiu na prova do Enem, quanto mais próximo do preto a área estiver, mais intenso vai ser o fenômeno que ele está representando. Se é um mapa do cultivo de soja, quanto mais escuro for o tom de cinza, é porque naquela área a plantação de soja é mais intensa. Quanto mais claro for o tom de cinza, quanto mais claro for, menos intenso vai ser o fenômeno representado. Tranquilo? Se o mapa está colorido, observa-se a legenda. Se o mapa é em tom de cinza, você pode pegar essa dica para facilitar o entendimento lá da questão e da informação que o mapa está tentando trazer. Tá? Se o mapa tem um tom de cinza forte, o fenômeno é intenso. Se o mapa tem um tom de cinza mais fraco,
significa dizer que naquele espaço o fenômeno apresentado vai ser menos intenso. Então nós temos título, orientação, coordenadas geográficas e, além disso, as legendas e as convenções. Ok? Qual é o elemento que está faltando ainda? O mais importante elemento do mapa, que vai ser o quê? A escala. A escala é o elemento do mapa que vai lhe dar a relação proporcional entre o espaço mapeado e o mapa que você tem em mãos. Muito comum cair questões sobre legenda na prova do Enem. E aí você vai prestar muita atenção a esses dois aspectos, que é para não ter perigo de errar. Tá? Qual é o primeiro aspecto que você vai levar em consideração? Que a escala é diretamente proporcional à riqueza de detalhes que o mapa apresenta. Tranquilo? Repetindo, a escala é diretamente proporcional à riqueza de detalhes que o mapa apresenta. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quanto maior for a escala, maiores serão os detalhes que o mapa está apresentando. E existem dois tipos de escala: a escala gráfica e a escala numérica. Quando a escala é gráfica, o que vai acompanhar no rodapé do mapa é um gráfico indicando a relação entre o tamanho real e o tamanho que foi colocado no mapa. Quando a escala é numérica, e é muito mais comum você encontrar a escala numérica, vai ser uma relação de fração entre o espaço mapeado, que é o numerador, e o espaço que foi mapeado. E a quantidade de vezes que esse espaço foi reduzido, que vai ser o denominador. Então, voltando, a escala numérica vai ser a relação entre o espaço real e o mapa em forma de fração. Nessa fração, o numerador é sempre o número 1. E o denominador vai indicar quantas vezes o espaço foi reduzido. Agora, voltando, quanto maior for a escala, maior vão ser os detalhes. Maiores vão ser os detalhes. Então, para um mapa ter uma escala grande, ou seja, com riqueza de detalhes, é necessário que o número dessa escala seja um número pequeno. Escala grande, detalhes grandes, número pequeno. Por exemplo, a escala de 1 para 100 é uma escala grande ou uma escala pequena? É uma escala muito grande, por quê? Porque o número é pequeno. Em compensação, a riqueza de detalhes vai ser maior. Onde é que você pode encontrar um mapa na escala de 1 para 100? Numa planta arquitetônica, por exemplo. Planta de uma construção de uma casa, de um prédio. Eles colocam lá 1 para 100 para que cada centímetro na planta corresponda a 1 metro na realidade. Tá certo? Então, recapitulando. Escala grande, detalhes grandes, número pequeno. Agora, para você reduzir poucas vezes um espaço, é necessário que esse espaço seja também pequeno. Se o número é grande, a escala é pequena. Se o número é pequeno, a escala é grande. Então, escala grande vai ser igual a grandes detalhes, pequeno número e pequena área. Não dá para você pegar uma área muito grande e de reduzir poucas vezes, porque esse mapa não vai ser útil. Tá certo? O contrário também é verdadeiro. Se você tem uma escala pequena, é porque os detalhes são pequenos. Se você tem escala pequena, detalhes pequenos. Para ter poucos detalhes, o número tem que ser grande. Uma escala de 1 para 32 milhões. O mundo vai ser reduzido 32 milhões de vezes para caber na figurazinha que vai aparecer lá na prova do Enem, quando você estiver fazendo daqui a mais ou menos um mês. Né? 32 milhões de vezes, a redução vai dar poucos detalhes. Se você tem poucos detalhes, a escala é pequena. Para a escala pequena, detalhes pequenos. Número vai ser grande e a área mapeada também vai ser grande. Tranquilo? Então, lembre-se desse detalhe. É até bom você colocar aí, quando você estiver fazendo a sua anotação, você coloca um E grande, escala grande, um N, um D grande. Escala grande e um D grande. Escala grande, detalhes grandes. Você coloca um número bem pequenininho e a área bem pequenininha. Aí o contrário. Escala pequena, um Ezinho pequeno, Dzinho pequeno. Escala pequena, detalhes pequenos. O número vai ser grande demais e a área vai ser muito grande. Tranquilo? Esse é o primeiro aspecto sobre a escala. Qual é o segundo que você vai ter que lembrar? Os cálculos com escala.
Muitas vezes, o que o Enem vai pedir, o que a prova do vestibular vai pedir, é para que você faça um cálculo para estabelecer a relação entre as grandezas da escala. Quais são essas grandezas que você vai encontrar? Uma grandeza vai ser a distância real. O que seria a distância real? A distância na área, a distância no terreno, a distância na superfície que foi mapeada. Essa distância real você vai representar com um D maiúsculo. Então, D maiúsculo igual a distância real. A outra distância vai ser a distância gráfica, que é a distância entre dois pontos no mapa. Então, você tem um mapa, a distância gráfica vai ser o quê? A distância entre um ponto e outro dentro do mapa. A distância real geralmente é colocada em quilômetros, a distância gráfica geralmente é colocada em centímetros. E o terceiro elemento, a terceira variável, vai ser a escala. A escala você pode representar com um E, enquanto que a distância gráfica você vai representar com um D minúsculo. Então, D maiúsculo, distância real, D minúsculo, distância gráfica, é escala. Como é que você vai organizar esses três elementos, essas três variáveis, para fazer os cálculos? Você pode colocar um triângulo, um T dentro desse triângulo, e colocar na parte superior a letra D maiúscula. Na parte de cima. Vai ficar duas partes aqui embaixo, né? Você coloca um D minúsculo de um lado e um E do outro. Com esse triângulo, com um T no centro, formato de T, tipo aquele do transgênico. Um D na parte de cima, um Dzinho pequeno embaixo e um E embaixo, você vai conseguir obter as três fórmulas para cálculo de escala. Tá? Quer anotar aí? Então é só lembrar. A distância real vai ser igual à distância gráfica multiplicado pela escala. D grande igual a D minúsculo vezes E. D maiúsculo igual a D minúsculo vezes E. Sendo que D maiúsculo é a distância real, o E é a escala, D minúsculo é a distância gráfica. A escala de um mapa é pedido para que você calcule a escala do mapa. Qual é a fórmula que você vai utilizar? Escala vai ser igual ao D maiúsculo dividido pelo D minúsculo. Então, para você obter a escala, basta fazer uma divisão entre a distância real e a distância gráfica. Você quer descobrir a distância gráfica. A questão pede para que você determine a distância no mapa entre dois pontos e dá a escala e a distância real. A distância gráfica vai ser igual a quê? A distância real, ao D maiúsculo, dividido pela escala. Tranquilo? Só recapitulando, distância real, distância gráfica vezes escala. Distância gráfica igual distância real dividido pela escala. A escala vai ser igual a distância real dividido pela distância gráfica. Tranquilo? Dessa maneira, você vai conseguir acertar todas as questões com escala que tiver na frente. Tranquilo? Um grande abraço, até a nossa próxima aula. Resolva os exercícios, tire as dúvidas na nossa nova plataforma e bons estudos e boa prova. Até logo!